Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai aprender a ver o texto sobre a luz de formatos, né? São formatações. De certa forma grosseira, seria como estereótipos que conseguem fazer a gente se concentrar formalizadamente sobre a objetificação que o texto, a carta, a mensagem conduz de forma sobre razões entre os impulsos do universo dos visores, né, das qualidades de visões. A gente observa o universo dividindo as coisas, né? Porque o universo, para o nosso organismo, ele é uma entidade. Só que quando a gente divide as coisas, a gente vê o universo a partir de dimensões da divisibilidade, que é a caracterização desse universo. Só que quando a gente observa conjuntos desse universo ou de elementos caracterizados, a gente vê o universo a partir de um ritmo que é desenvolvido sobre texto de tipificação, né? Então a gente tipifica parte do universo que se divide em um ritmo para programar-nos em filtro de visão para ler de certa forma, desse modo, e transduzir o sinal a partir dessa conveniência, que é uma forma de se aderir mais, se concentrar mais e extrair mais enaltecimento dessa formação. A partir disso, a gente até mesmo forma informações pensando nisso. Então, é o homem que pensa sobre o que pensa, né? E isso trouxe mudanças na história até mesmo para esse tipo de consentimento biológico, né? Homo sapiens sapiens, Homo Deus, né? É o homem que pensa e que já pensou naquilo que poderia ser pensado. Aquele que está mais à frente pela programação e pelos dados que, obviamente, são dados no input e output desses informadores e a partir dessas informações, né? Então, vamos nos apropriar disso para poder nos colocar nessas funções e construir em nós altares de profundidade que vão sustentar-nos em leituras críticas posteriormente. Na verdade, a gente vai até fazer exercícios de leitura crítica, né? Então, vamos lá, ó. Ahn, Tipos textuais e gêneros. O objetivo é identificar os principais tipos textuais e os gêneros discursivos, relacionar o tipo textual e o gênero, analisar características linguísticas textuais de diferentes textos, produzir textos adequados e gêneros específicos com coesão e refletir sobre a importância do gênero na formação acadêmica. Então, ó, a gente vai identificar, relacionar, analisar, produzir e refletir. Porque vamos entender, né, que o texto hum,
texto é a arte de dividir o universo. E essa divisão, né? Ponto aqui, não. Essa divisão, ela é uma divisão com propósito. E aí a gente tem vários propósitos, né? E esses propósitos, eles vão sendo gerenciados por acordos de propósito estabelecido. Então, todo texto ele é uma divisão do universo que particulariza propósito, né? Então, universo particularizado. Então, a gente tem as partículas dos textos médicos, jurídicos, matemáticos, né? Comerciais, e assim sucessivamente, né? Por quê? Essa particularidade desse texto divide com propósito o universo em sua visão, né? Então a gente cria uma supervisão. Ou seja, a superdivisão é esse propósito. E o propósito geralmente nasce do bem, né? O bem que o homem causa, né? Causa humana pela particularidade de sentir o teor. Bem-vindo ao O Senhor no futuro. Então, para acolher o Senhor no futuro, que é você, nesse mistério de saber dos tempos, né? Pretérito, presente, futuro. Você tem a graça de plantar essa proposita de supervisão. Ser proprietário disso vai fazer com que você se acorde melhor no futuro. Ou concorde com você, né? Então vamos lá. Tipos de texto. Agora, você pode pegar a palavra texto e lembrar que é divisão do universo particular, né? Divisão particular do universo. Particular. E aí, pronto. Tipos de texto. Qual que é o tipo de divisão particular de um texto? Vamos ver. Narrativo. Você consegue dizer? O texto narrativo ele vai contar uma história com sequência temporal. Então, uma narrativa ele vai te revelar o universo particular, ou seja, revelar uma história, e essa história ela vai ganhar visual a partir dessa narração, né? A história ela vai ganhar, ela vai ser contada, ela vai ser dividida com você a partir dessa narração sequencial. Narrativa sequencial, levando em conta o tempo, né? Temporal. Então, o tempo ele é importante para a sequência e para a narrativa, pois modula, de certa forma, o cenário e faz com que você consiga carregar elementos históricos de tempo, se estabelecer em equilíbrio com a sequência e sair da narrativa como alguém que sai de uma viagem, né? Você ter lazer, cumprir lazer, você sair ativo.
dessa divisão. Então, a divisão que ativou você para um campo de visão, certo? O descritivo. Desenha uma cena, objeto, pessoa ou lugar. Então, o descritivo, ele não está preocupado com uma sequência, com um tempo, não. Ele está preocupado se no final das contas você vai ver, você está vendo, né, o, a informação, né? Você está vendo o texto, o universo, né, igual à descrição, ao descrito. Então, está descrito. Se você lê o que está descrito, você tende a ver com base na descrição. Então, é vermelho, cor de vermelho mais escuro, intenso. O vestido era vermelho, o sapato era vermelho, isso e aquilo. Então, você passa a enxergar com base na descrição. Então, existe um desenho que é feito a partir dessa leitura, né? Descritivo, desenho do visto, né? Então, você desenha aquilo que vê, descreve aquilo que vê. Expositivo. Explica, informa ou apresenta conceitos. Então, existe uma outra forma de separar o universo para esse tipo de particularidade. A particular de aquilo que expõe. Então, você está explicando, informa ou apresenta conceitos, né? Então, o expositivo faz com que você aumente aquilo que é visto, de certa forma, né? É um olhar mais mais intenso de algo no universo. É como se você desse um zoom, olhasse com uma lupa, uma ferramenta de olhar mais intenso, né? De expor aquilo que está ativo, né? Então você caracteriza, né? Argumentativo, defende uma opinião, um ponto de vista. Então aqui existe a busca de levar o maior número de pessoas para algo ativo. Então vamos dizer que você ativou alguma coisa no universo e você quer levar o maior número de pessoas a acreditar nessa coisa que você ativou. Então você é essa pessoa. E quanto mais pessoas olham por você, mais existem pontos no seu campo de ponto de vista, né? Então você vai ganhando uma verdade, um pontos de vista, né? O seu ponto de vista, você, né? Vai sendo defendido. E quando pensa que não, você vira uma pessoa alta sintaticamente, porque existe vários pontos de vista sobre você. Várias pessoas argumentam ao seu favor. Te levam
para um empreendimento ativo, né? Elas argumentam por sua vida, né? É o que acontece com a fama. Injunção. A injunção, ela vai orientar ações. Então, são textos que orientam ações. A, a leitura desse texto se difere das demais porque essa é uma leitura que estabelece ao leitor certas pausas longas pela propriedade do leitor compreender com a orientação as ações que ele vai fazer a partir delas, né? Então, essa orientações quer dizer, é um programa de levar o organismo, o leitor, né, a ações com base nessas escritas, né? Então, você escreve e o leitor faz, né? Então, é mais ou menos isso. O leitor ele se torna um operário dessa escritura. Isso é injunção, né? Então, eu vou vacinar você. O seu corpo ele vai ter que obedecer às regras dessa vacina. O que acontece na hora da vacina? Existe essa injunção, essa injeção que deposita fragmentos de corpos estranhos no seu organismo que vão ser detectados com o passar da corrente sanguínea e dos filtros das linfas, né, dos linfonodos. E os linfonodos eles vão informar ao organismo sobre esse corpo estranho, esse padrão que não tem associabilidade para ser decomposto e integralizado no organismo. É um corpo é como se você tivesse ingerindo uma uma partícula estragada de alimento. Você ao mesmo tempo detecta, né? E quando existe essa detecção, o seu corpo ele começa a construir componentização a partir desse padrão de nojo, dessa informação, e ele vai construir um padrão que vai elevar, né, de forma celular a decomposição e a orientação composicional dessa, para que quando você tenha contato com outro tipo desse corpo estranho, você já não o veja como tão estranho assim. Ele vai se tornando comum, certo? Então isso está no texto, só que é um texto fisiológico, promovido pela organização celular e suas funcionalidades. Importante, o mesmo texto pode combinar mais de um tipo textual. Então, em um mesmo texto, você pode ter uma certa descrição de algo e uma opinião, um argumento sobre esse algo descrito. Agora vamos pegar os gêneros que são diferentes dos tipos. Então a gente falou dos tipos e agora a gente vai ver os gêneros. Então esses tipos textuais, eles são interessantes para a gente saber mais ou menos como dividir, né? Como dividir. Já os gêneros, eles são, formas concretas de textos que circulam na sociedade e são reconhecidas por função social, estrutura e linguagem. Então, os gêneros são a concretização dos textos que circulam
circulam na sociedade. Eu posso criar um gênero que utiliza argumentos, só que não é um gênero, não é um artigo de opinião, por exemplo, né? Não é uma redação. Função social, estrutura e linguagem. Ó. Então, a exemplos temos esses aqui. Artigo de opinião, carta argumentativa, resumo, resenha, editorial, reportagem, entrevista, crônica, e-mail formal, relatório acadêmico. Ou seja, um artigo de opinião, ele, ele tem os tipos de textos, ele apresenta os tipos de texto, né? Vamos lá. Narrativo? Não. Descritivo? Pode ter uma combinação de exposição e argumentação e um pouco de descrição. Pode aparecer algumas partes com injunções. Claro que de certa forma, depende da apresentação do texto. Então você percebe que aqui a gente pode desenvolver esse artigo de opinião com argumentos, com descrições, com exposições, até mesmo por exemplo, se você for citar algo, você pode citar a narrativa de alguma coisa na hora de produzir o seu artigo, dependendo do tema. Você pode fazer uma injunção sobre algo, né? Para de certa forma é menos incomum, mas é possível, né? Carta argumentativa, o próprio nome diz, né? Você vai utilizar bastante textos, argumentos, então estilos de argumentação. Você pode estudar estilos de argumentos. Quem é mestre nisso são os filósofos, né? Resumo. Então, resumo você descreve, expõe, né? Argumenta, resenha. Isso aqui, antes de você produzir, o recomendado é você ler pelo menos de 5 a 10 textos que são, de certa forma, prestigiados, textos que possuem uma qualidade para você entender o que é um artigo de opinião, o que é uma carta argumentativa. Um olhar rápido da diferença entre os tipos e o gênero textual. O aspecto. Quanto ao aspecto, o tipo textual ele é abstrato e o gênero textual ele é concreto, né? Então, o tipo textual ele encaixa em vários gêneros.
E o gênero, ele concretifica essa matéria. Então, aqui é uma matéria e aqui é a utilização. A função principal, organização da linguagem. Então, isso aqui permite você olhar para o texto e extrair qual que é a forma expressiva do texto, qual que é esse tipo de produção, né? E isso te ajuda a organizar, de certa forma, a sensação, coisas do universo do, da produção de informações, de texto, né? Situação, situação social e uso comunicativo. Então, isso aqui está no cotidiano, né? Exemplos: argumentativo, resenha, crítica, artigo de opinião. Então, na resenha, você tem argumentos que corroboram para a sua opinião. Artigo de opinião também, né? Você vai ter uma forma argumentativa de dizer por que você é a favor ou contra, por que você acredita nisso ou não, né? O que te leva a pensar dessa maneira. Isso aqui a gente já viu, né? E no outro vídeo. Como identificar os gêneros em textos reais? Vamos usar exemplos práticos. Artigo de opinião. O gênero jornalístico acadêmico. Tipo textual predominante, expositivo e argumentativo. Finalidade social: convencer o leitor sobre uma ideia. Então, a ideia do artigo de opinião é convencer o leitor sobre uma ideia. Aqui, ó, artigo de opinião. O meu artigo, a minha arte aqui, ó, é te convencer sobre minha opinião. Por exemplo, pai, nas férias nós devemos viajar para Paris. Não. O pai fala assim: por quê? Eu quero viajar para Londres. Aí o filho ou o filho, né, ele vai falar assim: não, pai, porque eu li em uma revista, eu fiz isso, isso e aquilo, eu tenho como provar para você, como emitir uma opinião que é melhor viajar para Paris. E aí, com o filho, ele tenta, né, filho busca convencer o pai. Agora, e se o pai é o consumidor? Só que é o consumidor que ainda não sabe que é. Precisa de aprender a ser consumidor. E se esse é o pai? É o seu pai. E aí? Você precisa de escrever para ele. O que você vai escrever? Você vai escrever buscando argumentos, opiniões que provavelmente o convertam, né? Ou seja, formatem esse pai para que ele nasça depois de formatado, pensando sinceramente em você e em te acolher o seu desejo, né? Por exemplo, resumo: gênero escolar acadêmico. Tipo predominante expositivo. Finalidade: sintetizar ideias essenciais de outro texto. Então, o resumo ele vai fazer, né? O resumo, ele vai pegar a ideia, né, de certo tema e vai sintetizar. De certa forma,
muitos artigos sintetizam o conhecimento acadêmico profundo de determinada área, né? Resenha crítica o texto expositivo argumentativo, o gênero acadêmico cultural. Então a gente vai fazer bastante resenha crítica aqui. E aqui, ó. Finalidade: explicar, avaliar criticamente uma obra. Explicar, mais avaliar uma obra. Então vamos dizer assim, ó. Você vai fazer uma resenha sobre um novo modelo de copo, né? É um copo tecnológico. E aí você vai dizer assim, ó, o que seria tecnologia em copo, uma vez que um copo ele é feito certamente para atender, né, ou cumprir a sua função. Então, um copo, você vai dizer, ele pode ter tecnologia a partir da informação que ele parte, né, da sensação, né, da função que o copo pode assumir, né? Então, você vai explicar, né, sobre essa tecnologia do copo, né? E você vai fazer uma avaliação sobre ele a partir daquilo que você trouxe como explicação e fundamentação, né? Então, por que que esse copo é um copo inovador? Por que vale a pena esse copo, vamos dizer? Então, quais que são aspectos positivos e negativos desse copo? Né? Por que você... O que pensar a respeito, né? Ter ou não ter esse copo, essa é a questão. E a reportagem, por exemplo, é um gênero jornalístico. O tipo predominante é o expositivo informativo. Ou seja, você vai expor informações, vai fazer a exposição de informações relevantes dentro daquela linha de pensamento, daquele tema. Finalidade: informar fatos com objetividade e contexto. Ou seja, ser um pouco objetivo, linkando, né, os fatos que você tem, de certa forma, veracidade, né, sobre acontecimentos, provas, né? Relação entre gênero, leitor e situação comunicativa. Um gênero só existe e faz sentido em contexto, ou seja, né? Então, num universo, vamos pegar de novo aqui, ó, essa janela, né? Então, esse é o universo. E aqui existe tudo. O universo ele é um só. Certo? Ele é um. Só que quando eu estabeleço uma divisão no universo, eu começo a fazer isso daqui, ó. Eu divido o universo. E nessa divisão, eu caminho entre o universo, ó. Eu coloco em pauta aqui, ó. Eu caminho para cá, eu caminho para lá. Eu posso caminhar para cá sim, posso caminhar para lá sim, eu posso caminhar para cá sim. Qual que é a melhor forma? Qual a melhor forma de ver
o universo. Agora pensa que esse universo ele vai pegar o texto e vai trazer o texto para o organismo. Qual que é a melhor forma de fazer isso? Essa viagem, né? Qual é a melhor forma? Tá aqui no texto, né? E aí essa forma vai fazer com que o organismo se concentre nela até que ele consiga se descrever nessa função de universos, né? E ó, pegar o texto e fazer assim com ele, ó. Trazer ele para perto, para contração, até que ele consiga desenvolver essa constatação, né, dentro da sua estrutura de leitor de universos. Se tornar o leitor. Leitor com base nesse universo. Tá vendo? Então isso é quem escreve, para quem escreve, por quê. Porque, em que circunstância em que circunstância deve se escrever assim? Com que propósito? Qual que é o propósito de se escrever isso? Então, no próximo vídeo, a gente vai praticar, né? A gente vai praticar essa realização de olhar para os universos dos textos e nos informar a partir desse olhar, separando, né, conhecendo o gênero e o tipo de texto que tem ali, que contém ali, o gênero e talvez até levando, né, levantando algumas informações que nos empodera de fazer, construir críticas desse texto. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!